E aí, gente, tudo bem? Hoje eu queria apresentar para vocês a principal diferença que pode estar te confundindo muito ao longo da sua vida ou simplesmente trazendo umas cobranças desnecessárias. Quer que você entenda a diferença entre preguiça e procrastinação. O que realmente é diferente entre uma pessoa que só procrastina e uma pessoa que tem preguiça de fazer as coisas? Em que momento você deve começar a se preocupar se você está de fato procrastinando ou se você está só com preguiça? Essa diferença é fundamental para que você entenda se você tem grandes planos, se você tem grandes sonhos a concretizar na sua vida, que você saiba diferenciar uma da outra, para que você saiba como agir com você mesmo e se colocar em ação no momento necessário. Então vamos começar pela preguiça. Preguiça, um dos pecados capitais, né? Muita gente fala sobre isso em várias fases diferentes da vida, quando você está com muito sono ou quando você não quer fazer atividade física. O que é preguiça? A preguiça normalmente é a característica das pessoas que não têm grandes ambições ou não têm grandes sonhos e grandes metas na vida. Ela está estagnada, ela não está disposta a fazer escolhas agora mais difíceis para alcançar algo maior ou positivo que ela deseje mais lá na frente. Essa relação entre o eu do agora e o eu do futuro, ela é totalmente desequilibrada. Significa que o eu do agora é o que sempre escolhe, é aquele que vai cumprir a ação, sempre focando no prazer momentâneo, né, no conforto temporário. Então, eu não quero fazer nada agora, eu não quero fazer essa tarefa que é muito importante para mim, porque eu prefiro ficar deitado fazendo nada, eu prefiro descansar hoje, eu prefiro não fazer o que eu tenho que fazer. Essa é a pessoa preguiçosa, é a pessoa que não tem ambição, é a pessoa que não tem ambição, não tem ímpeto, e ela não quer alcançar nada, e tá tudo bem com ela. Ela pode não ter grandes sonhos ou grandes objetivos na vida. Isso é a característica de algumas pessoas, tá? Agora, é preciso entender se você de fato não tem nenhum desejo ou se você tem grandes desejos, vontades, sonhos, objetivos e metas, mas você simplesmente não consegue realizá-los. Por alguns outros motivos que eu vou falar daqui a pouco. Mas é importante ter claro se você tem grandes objetivos e não consegue fazê-los ao longo do seu dia a dia, aquilo vai se acumulando, você acha que às vezes você não consegue fazer, começar tá muito difícil, ou simplesmente você não quer fazer nada. Você quer continuar exatamente do jeito que você está hoje, sem nenhuma possibilidade de progressão na sua vida. Em nenhuma área. Posso estar falando da área afetiva, posso estar falando da área de saúde física, posso estar falando da área profissional, posso estar falando da área financeira. Se você não tem ímpeto ou ambição de almejar e alcançar mais coisas na sua vida em nenhuma dessas áreas, você pode ser considerado uma pessoa preguiçosa. E tá tudo bem, não tem problema. A gente não tá aqui para falar mal das pessoas que são preguiçosas, não. Eu só quero que você saiba diferenciar se você tá com preguiça. Eu só quero que você saiba diferenciar se você tá com preguiça ou se você tá procrastinando. Então vamos para procrastinação? Acho que para começar é importante que você entenda que o ser humano procrastina. A gente precisa naturalizar essa condição. Essa é uma condição evolutiva que a gente vem desenvolvendo ao longo dos milhares de anos que estamos aqui, para que você poupe energia. O seu cérebro é o órgão mais importante do seu corpo. E ele sempre vai buscar poupar energia para você. Ele quer que você dure mais tempo, gastando o mínimo de energia possível. E realizar várias tarefas gasta tempo, energia, e principalmente atenção, foco, né? Isso é muito caro para você. É algo que demanda muito do seu corpo, tanto mentalmente quanto fisiologicamente. Então a procrastinação é parte de nós. Isso é algo que a gente precisa naturalizar aqui. Tá? Então a primeira ideia de que todos nós procrastinamos é fundamental para entender que daqui para frente a gente precisa olhar para a procrastinação com mais atenção. Então entender principalmente em que momento ela está começando a de fato te atrapalhar. Se ela está dentro do aceitável, tudo bem. Mas se ela está atrapalhando os seus objetivos e principalmente o equilíbrio entre o seu prazer momentâneo, ou seja, o seu eu do agora, e o seu eu do futuro, que quer alcançar os resultados que você estabeleceu para você. Se esse desequilíbrio está afetado pela sua procrastinação, talvez seja o momento de olhar para ela com mais atenção. A procrastinação pode ter várias fontes, né? Desde o momento de você simplesmente ser uma pessoa que evita gastar energia, gastar seu tempo, ou se você é uma pessoa extremamente perfeccionista, que olha para aquela tarefa e fala, ainda não tenho condições de começar. As condições não estão perfeitas, eu não estou controlando todas as variáveis que estão em jogo. E aí você não começa a fazer
porque não está bom o suficiente ainda. Existe também aquela pessoa que olha para a tarefa que precisa ser feita e na prática acha que ela não é capaz, que ela não vai dar conta. E aí tem uma falha no alinhamento das expectativas com o resultado que você quer alcançar. Depois disso, a gente tem um perfil que a gente chama de hedonista. E esse é um dos perfis procrastinadores que só está voltado pro prazer momentâneo, ou seja, eu prefiro não trabalhar nesse momento, mas quero ficar deitado na minha cama vendo Netflix, eu quero ficar no celular. E também tem aquela pessoa que prefere não encarar e tem uma baixa tolerância a frustrações. E aí prefere não encarar aquele desafio do que ter que lidar com a frustração depois. Vários caminhos que a gente pode percorrer para entender a fonte da sua procrastinação. E a gente tem alguns perfis bem específicos que podem estar conectados a isso. Mas a ideia geral que pode explicar todas essas situações é o que eu quero que você entenda agora e aplique na sua vida, para que você consiga entender qual é o momento que você deve agir e deve olhar para a sua procrastinação para brigar com ela e tentar ser melhor do que ela. Ou seja, reestabelecer o equilíbrio entre o seu eu do agora e o seu eu do futuro, para que você consiga olhar para a sua meta e trazer ela para a sua realidade hoje. Primeira questão, quando a gente olha para a procrastinação, significa que você tem que saber quais são as tarefas que você precisa realizar no seu dia. Então, se você não é uma pessoa preguiçosa e você sabe e tem vontade de fazer as suas tarefas, você precisa saber o que elas são. Para isso, você precisa ter metas, ou seja, ter a clareza de quais objetivos você quer alcançar, em quais prazos, de que forma e quem está envolvido nessa história. É só você? O que você pode fazer? Quais são as suas responsabilidades? Tendo clareza do que você tem que fazer, do que precisa ser feito, isso é um passo atrás, né? Quando a gente está olhando para a procrastinação, a gente já sabe o que você precisa fazer. Seja entregar o seu trabalho de monografia, de TCC, de mestrado, seja uma meta importante financeira no seu trabalho, né? Que esteja vinculado ao seu profissional diretamente, se você trabalha com vendas, por exemplo. Pode ser em relação à sua família, que você tenha estipulado metas específicas para o seu convívio e relacionamento dentro de casa. Pode ser metas de saúde física, ou seja, atividade física, alimentação mais saudável, quantas refeições saudáveis, quantas vezes você vai sair da dieta, por exemplo, né, o seu plano alimentar. Então, você precisa ter clareza do que você quer. Quando você tem essa clareza, você precisa estabelecer uma conexão entre o seu propósito, ou seja, aquilo que te move a realizar a tarefa que você quer. Para isso, eu costumo usar a palavra motivação. Mas não é daquele jeito que todo mundo fala que a motivação é muito importante. Na minha opinião, a motivação vem depois da disciplina. Mas quando a gente está falando de procrastinação, você tem que ter clareza do seu motivo para a ação. Estou separando os radicais da palavra aqui para que você entenda como que a gente vai aplicar para combater essa procrastinação que está te atrapalhando. Quando você tem clareza do seu motivo para a ação, você tem mais facilidade de atravessar o processo que vai conectar o seu propósito com o resultado que você estabeleceu. Aqui a gente está falando das metas, né? Quando você tem clareza do que você quer, você sabe o seu motivo para a ação e você entende que você vai ter que passar por um processo. Esse processo normalmente é cansativo, ele toma tempo, ele pode ser doloroso, ele pode ser difícil mentalmente, ele pode ser um grande desafio em qualquer área que você estabeleceu. Então o processo normalmente é difícil, normalmente não é o prazer momentâneo. O processo é a materialização do fato de você fazer uma escolha hoje para ter um prazer lá na frente. Vou dar um exemplo. A gente quer muitas vezes ter um corpo saudável e uma estética que acompanhe isso. Então eu faço atividade física todos os dias, 1 hora por dia, para ter esse objetivo na minha vida. Ter um corpo legal e ter um exame de sangue, uma saúde que seja muito boa para mim. Porém, todos os dias antes de sair de casa, às vezes eu fico pensando, nossa, mas eu tenho que hoje pegar o transporte, chegar lá, trocar de roupa, fazer tudo. Vai começando a dar aquela, ai, mas eu preciso. Aí você para e pensa, bom, mas se eu não for hoje, pode ser que eu atrapalhe alcançar a minha meta lá no final do ano. Então, é exatamente esse exemplo que eu quero que vocês tenham em prática e consigam aplicar em qualquer outra área que você tenha. Seja no relacionamento, mas eu tenho que visitar essa minha familiar essa semana. Se você de fato quer que aquela sua meta no final, se você quer de fato alcançar aquela sua meta no final e aquilo faz parte da sua meta, sim, você precisa passar por cima disso. E a procrastinação é justamente a tentativa de trocar uma tarefa que é prioritária por uma secundária. Isso significa que, ao invés de ir fazer a minha atividade física 1 hora por dia, eu vou ficar em casa lendo um livro. Não que ficar em casa lendo um livro não seja importante, mas ela não está diretamente ligada, ou seja, não é uma tarefa prioritária para eu alcançar a minha meta. E aí o meu processo
está sendo afetado negativamente pela minha procrastinação. Então é esse o momento que você precisa entender esse equilíbrio de qual é o momento, de qual é a hora que a sua procrastinação afeta o seu objetivo final. Porque lembrem, o processo não é simples, mas você precisa acreditar no processo. E aí estabelecer essa relação entre propósito, processo e resultado, que é aquilo que a gente quer, é fundamental para compreender se a sua procrastinação está dificultando esse seu caminho. Então lembrando, sempre que você está procrastinando, você está trocando uma tarefa secundária por uma primária. Isso significa que você não está de preguiça. Você está conseguindo realizar uma tarefa, você quer realizar outra tarefa, mas não está diretamente conectado com o seu objetivo final. Esse processo da procrastinação, que pode ter vários caminhos, como a gente já falou aqui hoje, ele precisa ser identificado por você e acoplado novamente ao seu processo para que você alcance a sua meta. Isso é totalmente diferente de quem tem preguiça. Quem tem preguiça não quer nada com a vida. Tá bem do jeito que tá. Não tem ambições maiores ou metas a serem alcançadas. Quem sabe ele já alcançou todas as metas, né? Já está exatamente na melhor versão. Então o objetivo aqui hoje é que você compreenda se de fato você tem preguiça ou se você está procrastinando. E se a sua procrastinação nesse momento estiver afetando o seu equilíbrio entre os prazeres e o conforto das escolhas do presente e os prazeres e conforto das escolhas do futuro, para você se tornar a sua melhor versão. Cada escolha que você faz diariamente vai afetar diretamente o objetivo que você tem lá no final. Então pensa bem, tenta estabelecer esse equilíbrio para que você consiga procrastinar o aceitável e isso não afete o seu processo para alcançar as suas metas. Tá bom? Um beijo!